Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, nessa terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. Então, correção demorou, mas chegou? Falaremos sobre isso. Novos aportes realizados, tá? BBC 3 dividendos agora logo em fevereiro, então fiz um leve aporte novamente no fracionário dividendos no mês de fevereiro, falarei sobre isso. Auri Energia, novo aporte também abaixo dos 13,30, que para mim é um excelente preço, melhor preço até mesmo antes lá da divulgação dos dividendos do mês de dezembro, né? Então, falaremos sobre isso e a perspectiva de menor dividendo para 2024. Goal 4 também abaixo dos 9,80, praticamente bateu hoje nos 9,70, é um preço que pode continuar em novas quedas, até por isso tem outras ordens também nesses patamares. E a queda no geral hoje, né, uma certa correção marcada pela alta dos títulos públicos americanos. Então ontem nós tivemos feriado lá fora, né, hoje nós tivemos uma liquidez maior e essa perspectiva aí de alta nos títulos públicos americanos, o que fez preço por aqui, né, não só por aqui, mas em mercados emergentes no geral. Brasil é o forte candidato a receber fluxo de capital estrangeiro, segundo aí o Stuhlberg, né, que é um dos maiores gestores do Brasil. Então, pessoal, o que nós temos, né? Nós temos sempre agora essa fala de otimismo depois dessa alta recente, tá? Claro, nesse sentido, o Brasil ele se beneficia sim em relação a México, até mesmo China e etc. Porém, né, nesse sentido, o investidor ele não pode ficar contando só com capital estrangeiro. Ele tem que acreditar nos negócios existentes aqui, tanto em momentos de crise como também em bons momentos. Se vier um capital externo, melhor ainda, né? Quem ganha é quem já estava alocado há mais tempo. É ruim para quem procura barganhas, porém o investidor ele não pode ficar contando muito com esses fatores que não estão no controle dele, né? Então, a única coisa que ele pode fazer é acompanhar com calma. E outra projeção aqui da Empíricos Gestão, uma projeção do Ibovespa em até 170 mil pontos. Pessoal, como eu falei, essas projeções elas estão normalmente indexadas a fatores de momento. Então, se o cenário melhorou, entre aspas, né, ficou mais positivo, então a perspectiva é jogar esses preços alvos, todo esse tipo de análise é feita num sentido mais para não perder o time, né? Então quem estava negativo fica positivo depois de alguns fatores, e quem estava positivo pode mudar de opinião rapidamente, e isso influencia no seu patrimônio, isso influencia no seu capital, no seu aporte, porque quem está colocando dinheiro é você, então você que tem que decidir por último, não pode simplesmente deixar, né, que uma ou outra análise enviesada acabe tomando conta do seu rumo financeiro, tá? Então, pessoal, dando seguimento, hoje nós tivemos lá fora, né, alta aí nos rendimentos dos títulos públicos americanos, que certamente é sempre um ativo preferencial para os gringos em relação aos ativos emergentes. Por mais que a dívida americana é superior à brasileira, por mais que, se você pegar a bolsa, os níveis de PL, os níveis de se está barato ou não, as ações brasileiras estariam entregando, além de um yield melhor, preços melhores, condições melhores, a preferência é sempre por, né, a localização lá, né? Então, esse é um dos critérios aí que o investidor tem que observar. Então, hoje, alta também do dólar, então impactou aí no curto prazo os preços, o que pode ser um bom sinal para quem está fazendo caixa, né? Para quem tem caixa e não quer ficar com esse caixa aí por muito tempo, gosta de comprar barato, até porque sempre entra aquele pensamento, né? Se você vai no açougue, você quer comprar carne sempre com preço mais baixo ou com preço neutro ou mais alto? Claro que é sempre com preço mais baixo. Por quê? Porque você irá consumir, irá comprar novamente daqui a alguns dias, então não faz sentido
você ficar torcendo pelo preço da carne subir. Por quê? Você irá pagar mais e consumir menos. Da mesma forma é o mercado acionário, né? Você tem que torcer para os preços normalmente, né? Claro, sem perder os fundamentos, para o mercado entregar sempre bons preços. Então, Semin hoje, né? Aí Semin 3 a 6,81, queda de 1,87%. BB Seguros 33,54, fiz aportes na casa de 33,35, uma leve ordem que estava em aberto. As outras ordens abaixo de 33. Também Goal 4, quase pegou uma ordem minha, não entrou uma ordem minha nos 9,70, porém chegou nos 9,71 e encerrou nos 9,76, queda de 2,40%. Um ativo que foi um dos únicos de alta na carteira e também para todos os investidores e em relação também aos índices, CXSE3, né? Claro, uma empresa que vai se provando de pouco a pouco, vai conquistando o seu espaço, porém alta aí de 0,22, quase nada, né? Mais pelos bons resultados divulgados ontem. Auri 3 hoje deu uma excelente oportunidade na minha avaliação novamente, pode voltar a negociar aí próximo dos R$13, que seria bem interessante, né? Então hoje fechou nos 13,18, queda de 0,98%. Peguei nos 13,24, né? Poderia ter pego num preço melhor? Poderia, porém, não dá para sempre acertar o time aí de tudo, né? Você tem que ser honesto nesse sentido também. Fiz um bom negócio na minha avaliação, pensando no longuíssimo prazo nesses preços. Jales Machado, JLL3, 7,46, queda de 0,93. Então, BB Seguros, 33,48, queda hoje, né? Os principais compradores, Goldman Sachs, principal comprador, destaca-se aí com mais de 3 milhões de saldo positivo, e não é hoje o primeiro pregão que o Goldman Sachs, em BB Seguros, está como um dos principais compradores, tá? Vários pregões que eu venho falando dessa compra por parte deles, né? Vamos acompanhando qual que é a real intenção. Morgan Stanley, que é um dos únicos que recomendam venda e preço-alvo de R$30 BB Seguros, hoje foi um dos principais compradores, incrível nessa queda, né? Então vamos acompanhando também Bradesco e Merrill Lynch. Merrill Lynch já é mais positivo com BB Seguros também entre os principais compradores. Principal vendedor nacional, saldo nacional, com BTG e Itaú. BTG em 26 milhões negativos e Itaú em 10 milhões negativos aí no papel BB Seguros, BBCE3, tá? E instabilidade climática reduz produção de uvas e de vinhos no Rio Grande do Sul. Então eu já trouxe aqui sobre soja, milho, arroz também, e agora uvas também aí no setor, né, de agricultura ou segmento agro, que influencia na emissão de sinistros, né, na chamada de sinistros em BB Seguros. Ontem eu trouxe aqui com mais destaque uma análise sobre esses dados de novembro. O que nós tivemos, né? Nós tivemos uma queda tanto na emissão dos prêmios de seguro no segmento rural, tá? Para BB Seguros, e também um aumento aí na sinistralidade, tá? Então o investidor ele pode acompanhar o fechamento do ano. Mesmo assim, pessoal, se você for olhar os dados históricos, o valor patrimonial por ação em BB Seguros é crescente nos últimos 2 anos. Você tem o lucro por ação também acima da média de crescimento aí nos últimos 2, 3 anos. Um PL, claro, eu não gosto de olhar esse número aqui para o segmento de seguros, mas muito abaixo em relação à média do setor, e um retorno sobre ativos, ou ROA, aí acima também da média, né? Bem acima da média da própria empresa em relação aos últimos anos. Ou seja, no fringir dos ovos, você estaria fazendo um bom negócio quando você tiver lá no primeiro, segundo trimestre do ano de 2024, esses resultados fazendo o maior preço. Ainda assim, você estaria fazendo um bom negócio, na minha avaliação, em relação à média do que a empresa tem entregado aí nos últimos anos. Goal 4, Metalúrgica Gerdau, chegou, né? Chegou ali nos 9,70. Para mim, eu abri posição nos 10, ali nos 9,97, R$10 praticamente. E agora vamos aumentando de pouco a pouco. Outro aporte foi realizado nos últimos dias também.
na semana passada, né? Fiz bons aportes em Goal 4 e agora pretendo continuar aportando. Tem ordens aí na casa de 9,18, 9,70. Hoje eu pensei que ia entrar essa ordem nos 9,70, porém não entrou, tá? Então segue em aberto em Goal 4, ordem em 9,70 e 9,18 suspensas. Porém, o que entrou foi BB Seguros nos 33,35, tá? Aqui no radar. E tem outra ordem, essa maior em 32,25, BB Seguros também, BBCE3. E outra que hoje foi executada, Auri 3, 13,24. As outras aí, uma nos R$ 13, outra no 12,70 e outra no 12,50, tá? Então, pensando aí no médio prazo para ir pegando essas oportunidades, às vezes não dá para você ficar ali de olho o tempo todo no pregão, e uma das formas de você poder assegurar nos dias de queda essas oportunidades é fazendo isso, é deixando a ordem em aberto. Para quem não conhece aí o válido até cancelar, na sua corretora, normalmente você tem essa opção. Tem algumas corretoras que é necessário você deixar o dinheiro lá em saldo para poder abrir ordens. Na corretora que eu utilizo hoje, no caso que é o Banco Inter, claro, você tem o Banco Itaú, você tem o próprio BTG, a XP, outras corretoras, não tem essa necessidade de ter o valor lá em saldo, né? Porque eles te dão meio que uma garantia para você aí em saldo poder fazer aplicações, aportes, e até 2 dias o seu saldo fica negativo, no caso do Banco Inter, para poder ser descontado, né? Essa ordem entrar como patrimônio e ser descontado o valor da sua conta, tá? Então, o principal comprador hoje de metalúrgica Gerdau, a Hold, né, que possui participação em GGBR4, Goal 4, o que você tem? Você tem o Goldman Sachs e o Morgan Stanley, aí, os dois principais compradores. Goldman Sachs com quase um pouco mais de 9 milhões de saldo positivo. Ontem, BTG disse que não vê melhoria no curto prazo nas margens de Gerdau, logo também continua sendo um dos principais vendedores. Principal vendedor hoje, Grupo XP, aí com 7 milhões negativo de saldo, e BTG lá também entre eles, com 1 milhão de saldo negativo em relação a Goal 4, tá? Auren Energia 13,21 hoje, né? Chegou a 13,18, fechou nos 13,21. Nos últimos 6 meses, nós tivemos aí aquele 1,50 por ação em dividendos. Você tem essa queda de 7,49, só que ela é nominal, né? Ela não é uma queda real, ela aqui desconta só o valor dos dividendos, porém, no longo prazo, isso deve ser recuperado. Além disso, você tem um efeito caixa, porém, esse valor ele é uma distribuição do lucro para os acionistas. O investidor no longo prazo ele recupera normalmente esse investimento realizado. Tem todo um estudo também realizado que empresas que pagam bons dividendos sempre entrega também uma maior valorização e constância no período de quedas, né? A questão que alguns investidores compartilharam é sobre a defesa aí do Banco City em relação à Auri 3, né? 4 riscos, o risco aí do preço da energia, a questão da contratação aí, aqui na minha avaliação, esse risco, claro, do preço de energia você sempre tem, né? É um fator sazonal, porém, na questão de contratação, você tem que olhar que boa parte dos contratos dela já estão aí preparados, né? Aí, a partir de 2026, mais de 4 gigawatts preparados com boas empresas. E também agora ela fez aí uma joint venture, né, uma parceria com a Vivo, tem expandido sim a companhia pensando no médio e longo prazo, tá? Sobre dividendos, antes, né, os 3 principais compradores, Bradesco, JP Morgan e a corretora nacional Ideal. Bradesco como um saldo aí de mais de 7 milhões e 400, e os 2 principais vendedores, Ágora e Goldman Sachs, o primeiro com 3 milhões, o segundo com 1,94 aí de saldo negativo, tá? Pensando em proventos, o segundo maior detentor de ações de Auri 3, né, aí, perdendo só para o grupo Votorantim,
o que você tem? Você tem o CPP, que é o Fundo de Pensão do Canadá. Não é um fundo, nesse caso, estatal canadense, porém ele foi criado recentemente, tá? Não tem aí nem mais que 2 décadas e, querendo ou não, ele é muito parecido com aquela coisa do fundo Previ, né? Que você tem ali uma parte da população de ex-funcionários públicos dependendo daquele fundo pensionista. E é o caso aqui do CPP. Aí você me pergunta, será que eles gostam de dividendos? Será que eles necessitam de dividendos? Aí você chega à conclusão em relação à Auren Energia e também, né? Será que o grupo Votorantim também não gosta de dividendos? Logo, eu espero, como acionista da Auren Energia, que esse ano seja definido a política de dividendos, pensando aí em ser mais claro, estabelecida e mais constante para o investidor no médio e longo prazo. Portanto, pessoal, esse é o vídeo, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos. No mais, inscreva-se, compartilhe, curta, comente também a sua opinião sobre os ativos mencionados, o que você está fazendo, se aproveitou ou não. No mais, desejo a todos vocês bons aportes e até o próximo.